Olá, meu nome é Flávio Nunes Ramos e esse é mais um episódio do podcast do Ecoevolução sobre ciências e educação. Esse é um projeto da Ecofrag, que é o Laboratório de Ecologia de Fragmentos Florestais da Unifal, que é a Universidade Federal de Alfenas. E hoje, eu e o Rogério Grassetto vamos entrevistar o biólogo Jorge Augusto de Carvalho Santos, olha o tamanho do nome do bicho, que é especialista ambiental em gestão de recursos hídricos, está na Secretaria de Saneamento e Recursos Hídricos do Estado de São Paulo, que é conhecido pela sigla SSRH. Então, nessa entrevista é mais uma da entrevista da série sobre empregos não acadêmicos, né, que é uma dúvida constante de vários alunos atualmente, que entram na graduação, que não se encaixam muito no curso que é mais voltado para a parte acadêmica, e eles querem saber um pouquinho mais sobre essa visão mais prática, uma atividade mais aplicada. Então, vamos conhecer um pouquinho durante a entrevista sobre a formação do Jorge, como ele foi parar na secretaria aí no estado de São Paulo e o que ele faz exatamente lá. Então, Jorge, primeiro, obrigado por ter aceito o convite para participar desse episódio. Eu já vou começar perguntando sobre sua formação, falar um pouquinho como é que você chegou na SSRH e de Secretaria de São Paulo. Você que foi ex-aluno aqui da Unifal, como é que você daqui foi parar lá para São Paulo? Fala, Jorge, obrigado. Então, olá a todos primeiro, e já começo também agradecendo o convite do professor Flávio e do Rogério, que depois manda o boleto. Que nos convidaram para participar e falar um pouco de como que foi a minha passagem aqui na faculdade, na Unifal, e depois a trajetória. Eu acho que eu gostaria de começar contando assim mesmo antes da faculdade, porque eu acho que foi um período que foi interessante, assim, porque eu comecei, logo que eu saí do colégio, eu comecei a fazer engenharia. Fiz 2 anos de engenharia. Foi pro Lago Negro da Força, tá? Então, tentei. Eu fui meio induzido, assim, na época, mas assim, acabou que eu fiz a opção de começar a fazer engenharia. Fiz engenharia elétrica no primeiro ano. Depois não vi que não ia dar muito certo. Me transferi para engenharia de computação. Tentei mais um ano e aí no segundo eu tive certeza absoluta que não era aquilo lá. Não tinha condição de continuar fazendo. Eu tentava imaginar fazendo aquilo o resto da minha vida. Assim, então eu não conseguia ver essa possibilidade de fazer alguma coisa que não tá gostava, gostando, né? Então, Aí tranquei, né? Fiquei com medo de perder a vaga, né? Eu quis soltar tudo assim, abrir mão de uma vez, tranquei a matrícula, comecei a fazer cursinho novamente. Fiz um ano de cursinho, no ano seguinte eu consegui, aí passei no vestibular e comecei a estudar aqui na Unifal. Vestibular, ó, quem diria, olha, vai já denota a idade já. Então, que aí mais uma prova aqui, que a gente até já comentou sobre isso, a faculdade ainda era IFOA Self, ainda não era nem Unifal, né? Não tinha nem passado a se chamar e ter o tamanho de uma universidade. E eu entrei em 2004 aqui na Unifal, fiquei até o final de 2007. Já na sequência já fiz o mestrado em... Mas pera rapidinho, Jorge, deixa eu te perguntar, fiquei curioso agora uma coisa. Você estava fazendo engenharia e aí parou. E como é que biologia veio da onde? Você já gostava antes? Por que biologia? A área de biológicas, né, que na época do vestibular, assim, a gente chama e tal, já era na verdade a minha intenção desde o começo. Eu acabei entrando na engenharia, foi uma coisa meio que meu pai empurrou e vai lá que é melhor, familiar, então, né? Aquela coisa. Vai ser biólogo, coitado, vai ganhar dinheiro, meu filho, vai fazer engenharia. Eu acho que até hoje ele pensa isso, não sei. E aí ele, assim, acabou que na época, eu acho que a gente é muito novo, assim, a impressão que eu tenho hoje, passado todos os anos, é que com 17 anos você tomar uma decisão de resto da vida aí é meio complicado. Na época eu aceitei meio que a imposição. Depois, com 2 anos ali de faculdade, já um pouco mais velho, já vendo ali o dia a dia, as coisas que eu ia ter que passar depois que eu terminasse, né, a faculdade, então eu acabei optando por... Então você já gostava? Seguir o que eu queria fazer mesmo. Eu tinha uma dúvida entre biologia e biotecnologia na época, aí até fiz vestibular para as duas, mas aí acabei optando por fazer biologia. Aqui em Alfenas mesmo. E durante a graduação? O que eu gostava na biologia era o fato de ter muitas opções, assim, multidisciplinar, assim, mesmo em relação a ter relações com outras disciplinas, mas também porque tinha muitos assuntos dentro da biologia que eu poderia aproveitar, né? Então, eu acho que eu já vim pra cá, eu acho que eu nunca me imaginei um biólogo, assim, de campo, fazendo trabalho de campo, eu acho que eu imaginava alguma outra coisa. E aí, durante a faculdade, eu comecei a buscar a área que depois eu acabei fazendo mestrado, que é a área de saneamento. Então, despertou mesmo interesse, eu identifiquei a possibilidade. Então, acho que foi na disciplina de microbiologia que eu identifiquei essa possibilidade e comecei a buscar aqui dentro da faculdade, né, o que daria para fazer, com quem eu poderia
trabalhar e tentar desenvolver alguma coisa nessa área. Na época foi uma professora que chama Daniela Palma, se eu não me engano, que era do curso de farmácia, até não era do curso de biologia, que a gente conversou, conseguiu assim acertar algumas coisas. No ano seguinte, ela estava prestando um concurso para entrar aqui na universidade, infelizmente não deu certo para ela e a gente já tinha desenvolvido algumas coisas. E ela acabou me indicando o Cláudio, que depois veio a ser meu orientador e por conta do que a gente conseguiu desenvolver aqui, do que eu consegui trabalhar com ele, eu acabei fazendo a opção do mestrado nessa área de saneamento e mais especificamente assim, tratamento de efluentes e tal, que era o que a gente fazia aqui na faculdade, na iniciação científica. Então você descobriu o assunto, você foi fazer o mestrado depois, meio que por acaso, daquela coisa assim, não era exatamente a disciplina, aí você tentou algum estágio com uma coisa não acadêmica com a professora que não entrou, que entrou um outro que te indicou, quer dizer, é legal mostrar que não existe esse planejamento certinho. As coisas vão acontecendo, às vezes, por acaso, e você tem que estar ligado nas coisas e querendo procurar, né? Eu acho que isso, assim, pra mim foi bem importante, porque o primeiro contato que eu tive aqui na universidade para tentar desenvolver alguma coisa foi com uma professora que era da farmácia, que até então eu não tinha se encaixado. Não tinha, nem sabia que estava aqui, e fui perguntando para algumas pessoas que eu acho que, daí não lembro exatamente quem, mas me indicou que ela tinha que a pós-graduação dela era nessa área. Então, assim, tem que ir conversando, isso acontece muito, né? Proatividade, e assim, conversando, você acaba conhecendo alguém que conhece outra pessoa, e assim vai, acaba que sempre, desse jeito, as coisas vão se direcionando, né? E você começou o estágio no aí meio do curso? Foi assim, antes desse estágio, ainda acho que eu fiz um estágio na USP lá de São Paulo com biologia molecular, que era o primeiro assunto que me despertou interesse. Eu tentei alguma coisa aqui com a professora Tereza Cristina, do laboratório, fiz alguma coisa no laboratório dela e depois eu consegui um estágio também, assim, procurando alguém que era um conhecido de amigo que fazia doutorado na USP, aí que viu a possibilidade de fazer que o orientador dele, no caso, me desse uma chance de fazer um estágio de férias lá, não remunerado, para poder conhecer um pouco mais e tal. Mas você correu atrás. Você que correu atrás. Isso, mas você foi... Não corre atrás, você não pergunta pro amigo do cachorro, do bandido, do cocô, da mosca, você não consegue. Não, nesse caso, com certeza, não foi conhecido assim, nem era daqui e tal, então foi... Legal. Pelo assunto. Se tu quer perguntar, eu e o Jorge aqui, vai ser duro você entrar aqui, vai ter que entrar na porrada. Sabe, assim, então, mas que você já começou um pouquinho a falar que você tentou essa área de biologia molecular, e como surgiu o interesse para essa área mais aplicada, tipo, ligado com resíduos, saneamento, essa coisa ambiental, mas meio ligado com problemas que a gente causa no ambiente. Então, isso eu acho que já veio, o que eu vejo hoje em dia, né, para mim, o que aconteceu comigo foi que, embora a engenharia nunca tenha sido uma intenção, assim, profissional, né, de estudar aquilo, os 2 anos de engenharia mudaram completamente a visão que eu tinha de todas as outras coisas, porque eu acabei entrando, assim, num curso que basicamente tenta formar um profissional que vai trabalhar na iniciativa privada, vai prestar serviço para alguma empresa e tal. E eu acho que aquilo lá já veio comigo, assim, então É um óculos, né, que você botou um óculos para ver o mundo de uma visão já diferente. Eu lembro até de uma das primeiras aulas, o professor Vinícius até perguntou, falou, mas o que você fazia antes? Porque você pergunta umas coisas, você tem uns interesses que não são usuais, assim, então eu acho que já veio de lá e aí acabou que eu tinha intenção de usar alguma coisa daqui mais aplicado e tal, não tinha acho que desde o começo eu já vinha com essa coisa na cabeça. E aí, o caminho disso até a secretaria passou por um mestrado antes ou foi ao mesmo tempo? Não, foi antes. Logo que... Quando eu estava aqui ainda, acho que seria interessante comentar que o professor Cláudio, no caso, ele também tinha o bacana, assim, que deu liga. Que eu achei que foi muito... Que deu liga, no caso, é que ele também tinha essa coisa de prestação de serviço, assim, para... Ele trabalhava, acho que até antes um pouco da faculdade, ele tinha uma empresa de prestação de serviço nessa área de saneamento. Então, a iniciação científica aqui, ela foi desenvolvida aqui nos laboratórios da universidade, mas metade era feito aqui numa empresa aqui de Alfenas, que trabalha aqui em indústria têxtil, assim, que tinha um sistema de tratamento lá por conta dos corantes e dos efluentes que ela gerava. E uma outra indústria têxtil também que ficava em Guaranésia, acho que próximo ali de Guaxupé.
Então, assim, a iniciação já começou já tinha um link já com uma coisa externa, que seria essas duas empresas e tal. Você já gostou de primeira, assim, ou foi gostando aos poucos, ou já, como é que foi? Eu achei, assim, essa parte de prestação de serviço era muito bacana, assim, porque dava pra ver que era a ideia era boa, né, que essas empresas têm ainda, provavelmente, tem a obrigação de fazer exame, análise de qualidade de água, de qualidade de efluente, de funcionamento do sistema. Então, assim, deu para fazer tudo isso aqui no laboratório, e a contrapartida era que a gente estava fazendo para eles o que eles precisavam fazer mesmo, entregar para os órgãos públicos, né, que exigiam deles as análises e as verificações, assim, de funcionamento, né. Vou só uma coisa que me chamou a atenção aí na sua fala. Você estava contando que antes de entrar com o estágio do Claudião, você fez com a Cris, a Tereza Cristina, com molecular, e lá na USP, né? Você estava contando isso. De molecular. Que você achava que ia gostar, né? E você não gostou? Eu até gostei, mas aí depois, quando apareceu essa questão, assim, bateu, você achou que é mais interessante. Mas foi importante você ter entrado nesses dois outros para saber que não, eu não gosto mesmo? Eu acho que isso aí assim, quem tendo a oportunidade, acho que vale a pena. O curso tem 8 semestres, aí dá para, pelo menos nos 4 primeiros, aí eu acho que dá para dar uma 8, uma experimentada. 10, 11. Aí vai depender. É o limite. Tem uma galera aí que acaba aproveitando mais, né? Multiplica isso daí. Mas eu acho que assim, é importante, porque eu vejo muita gente com medo de entrar num estágio, e se eu não gosto, eu falo, se não gosta, sai. Né? Acho que pelo menos você já fechou uma porta, mas eu não gosto, porque a biologia, como você falou, é tanta opção que às vezes quando você tem muita opção, você fica às vezes mais perdido do que quando você tem pouca opção, né? Então se você experimenta e fecha algumas portas, já consegue focar melhor e achar uma coisa que você gosta mais rápido, né? Eu vi assim que depois, assim, acabou que tô só antecipando um pouco, mas Spoiler. A área de biologia molecular acabou voltando depois do saneamento. Então, assim, hoje em dia já se trabalha com isso e tal. Foi importante a sua experiência. Então, assim, acaba que assim, você não sabe exatamente ali naquele momento. É que na época lá eu achava que o trabalho que eu ia fazer só de laboratório e tal, que seria uma coisa mais acadêmica, e eu acabei optando pela outra que já tinha esse link aí com outras áreas, você né? Gostava prestação mais, de serviço e tal. Legal. A gente fez, assim, por conta do professor, né? Para dar uma ideia do que como a gente estava na época, né? A gente participou de um programa do FIENG, né? Que acho que é a Federação das Indústrias do Estado, né? Tinha um programa de bolsas lá justamente para isso. Eram projetos de iniciação científica dentro das universidades que conseguiam fazer uma parceria com alguma empresa, e você prestava para a empresa um serviço que era desenvolvido dentro da universidade. Eram poucas bolsas assim, para o estado, e na época a gente conseguiu 2. Eu fiquei com uma e o Bruno, que era um aluno da Química, ficou com a outra bolsa. Então, assim, legal. Acabou que isso foi uma coisa bacana da época lá, porque era justamente aquilo, fazer a universidade, trabalhar na universidade, mas já prestando um serviço para, no caso, seria para a empresa, né? Uma outra visão não acadêmica já, né, já dando uma oportunidade de ver que existe outra opção que não seja acadêmica. Legal. Já tem, né? Já teria essa, assim, desde 2006, eu acho, alguma coisa assim, essas possibilidades já existiam, né? Então já dava para... Legal. Procurando, dava para achar alguma coisa. E assim, né, na verdade, esse caso específico foi o professor Cláudio que conhecia e tal, e correu atrás, a gente montou um projeto e deu tudo certo. Legal. Formou e mestrado foi com o Claudio também. Aí eu fiz aqui na faculdade, eu fiz uma disciplina só dessa área de saneamento, que era dele também, né? Que era dada só para o curso de Química, mas deu para fazer como ouvinte lá, né? Não sei se era ouvinte, optativo, alguma coisa assim, que eu não lembro exatamente o nome. Mas aí ficou, assim, era claro para mim que tinha necessidade de aprender alguma coisa a mais nessa área, porque o que eu tive aqui, estudei, eu fiz bastante coisa. Aí, antes de formar, eu fiz o estágio na USP lá de São Carlos, que foi onde eu fui fazer o mestrado, que também foi bacana, porque daí eu já conheci muitos professores, já vi já vi o funcionamento dos laboratórios, principalmente me apresentei, assim, porque eu me lembro, assim, que dava certo a entrar no programa de mestrado quem já tinha pelo menos um vínculo ali, ou o orientador da universidade tinha feito a pós lá dele, mestrado, doutorado, ou era conhecido, ou então você já era um aluno que já tinha feito um estágio,
o professor já te conhecia, já via você trabalhando e tal. Foi o segundo estágio que eu fiz na universidade. Então aí, como eu já conhecia e tal, vi essa necessidade de continuar, tive apoio do Cláudio e falei, vamos estudar. Aí comecei e deu certo, passei lá para fazer e fiz o mestrado na USP de São Carlos, a Escola de Engenharia de São Carlos. Só uma coisa legal que você falou agora, uma coisa que a gente recomenda fortemente isso, né? Assim como vocês, os alunos, vão escolher os orientadores e tem medo se o orientador vai ser legal ou não, vai ficar um tempo com ele ou não, a gente também tem o medo do aluno vai ser bom o suficiente, vai ser responsável. Então todo mundo tem esse medo. E o fato de você, como você comentou aí, o fato de você ir lá, conhecer os professores, já te deu aquela tranquilidade de falar assim, eu vou escolher esse que eu achei mais legal, bateu mais comigo, aquele ali eu não gostei, então vou tentar isso. E a mesma coisa deve ter acontecido com os professores. O fato de você ir na disciplina, mostrar que é responsável, que dá conta, pessoal, então eu posso pegar ele como orientado, ou então ao contrário, não posso pegar esse aqui, eu não pego de jeito nenhum. Então é importante essa experiência pelos dois lados. Então recomendo fortemente sempre para os alunos que perguntam o fato de você ir lá experimentar, né? E mostrar a cara, tá, para lá fazer alguma coisa. Legal. Sem dúvida, assim, porque é o que a gente tava falando agora há pouco, né? Fazer os estágios durante a graduação, você vai fechando também possibilidades. Então, quando você vai tomar uma decisão dessa de fazer um mestrado, de repente, você já... não há certeza de que vai dar certo, que você vai gostar, mas pelo menos você já tem a probabilidade de dar certo, é maior, né? Você já sabe exatamente o que você quer, já tentou, já fez estágio, já tentou outras coisas e viu que não deu, então já foi nesse caminho. Eu tentei 2, assim, só para registrar, porque você termina e não tem garantia nenhuma que você vai entrar no programa de mestrado, né? Então, você tem concorrência e tal, e acho que eu tentei mais uma, que foi na UFMG, lá, por exemplo, nem perto de passar eu fiquei. Então, assim, ainda bem que fiz mais de uma e acabou dando certo, né? Uhum. E acabou dando certo naquela que você já tinha ido, porque reforça o que o Flávio falou, né? Sim. Que às vezes o pessoal acha que tem direcionamento, assim, não que não tenha, né? A gente já ouviu falar de casos, mas aqui, você estando lá, primeiro tem o aceite, né? O cara fala assim, bom, isso aqui já posso pelo menos dar o aceite, que é um sim ou não, mas outro você já conhece a linha de pesquisa, o jeito de pensar, e aí você já vai para a prova meio que sabendo como é o estilo das pessoas, e o seu projeto já vai estar mais dentro da linha de pesquisa do que uma pessoa que chega totalmente do nada. Então, nesse sentido, quando não há um direcionamento explícito, pessoas que já têm esse relacionamento que você teve, acaba tendo favorecimento pelo conhecimento indireto, né? Pelo conhecimento do estilo das pessoas e das linhas de pesquisa, né? Uhum. Que é legal falar, né? Sim. O que eu via na época, que vejo agora também, né, com certeza, é que do ponto de vista do professor, com certeza tem que ter garantia, né, de que o aluno que ele está orientando, que vai entrar no programa que vai ser orientado, que ele vá produzir, né, assim, você tem o compromisso com a bolsa, com o programa que faz investimento e tudo mais. Então você tem que, não é só... A gente não pode entrar lá para fazer qualquer coisa. Então, essa análise o professor tem que fazer, com certeza, porque depois é ele que vai ter que responder pera, isso aqui tá dando certo, não tá entregando o que tá prometido, né? Então, tem que ficar atento com isso mesmo. Mas você foi fazer um mestrado, agora me deu outra dúvida. Você já sabia que não gostava da parte... Não é que não gostava, mas gostava mais da parte não acadêmica, certo? E o mestrado é uma parte mais acadêmica. É para quem quer fazer uma parte mais acadêmica. Como foi essa decisão? Você já queria fazer o mestrado? Você queria trabalhar antes, depois fazer o mestrado, não teve oportunidade para fazer o mestrado? Ou foi uma coisa que, pela cultura da universidade, todo mundo fazia mestrado, você acabou não sabendo essa diferença? Conta um pouquinho pra gente como é que foi essa... Eu acho que teve um pouco de tudo aí, vamos dizer, porque uma parte era que eu sentia necessidade realmente de aprender mais sobre o assunto, que tinha muita coisa assim nessa área de saneamento que eu não tinha visto, assim, então só estudava porque tinha parte do laboratório e tal, alguma coisa ou outra. Eu via também como possibilidade, naquele momento eu ainda não tinha decidido que efetivamente eu queria trabalhar na iniciativa privada ou fazer outro tipo de trabalho, com consultoria, alguma coisa assim. Então, não estava maduro ali, né? A ideia não estava bem definida, assim. E, assim, a gente formou em 17, né, na nossa turma aqui do curso de Ciências Biológicas. Os 17 foram fazer mestrado. Então, assim, tinha aquela coisa. Na época, cultura, todo mundo, né? Tinha, quando você viu o teu colega ali, tinha bolsa de iniciação. Aí você, quero também, tem que fazer e tal. E era bacana e tal.
Então você vai, um pouco um pouco disso tem mesmo, né? Você empolga e vê e quer seguir a mesma linha. Todos os professores assim que a gente teve, todos fizeram mestrado, doutorado, às vezes pós-doc e tal. Então meio que você é o que você conhece, né? Então você vai seguindo aquela... você vai na mesma ideia porque você já viu um caso que funcionou, né? O professor tá ali e tal, né? Até porque você não vê a alternativa, né? Você não conhece as alternativas. Talvez isso também te faça uma razão desse programa é oferecer uma alternativa para as pessoas. Aí por esse ponto de vista eu vi que tinha possibilidades, assim, né? Porque tem laboratório que... Por exemplo, tinha um laboratório que prestava serviço aqui, que é daqui de Alfenas, que prestava serviço para a empresa, que era um serviço complementar para dar aquela... Vamos dizer assim, era um documento oficial que a gente fazia aqui, era um acompanhamento mais, assim, não tão oficial, porque tinha o laboratório, tem que ter certificação e tal. Então, eu tive a oportunidade de conhecer esse laboratório. Aí eu via que tem trabalho para biólogo lá, então daria para fazer essa parte de laboratório com qualidade de água, análise de efluente e tal. Então também tinha essa chance assim, mas acabou que fui pro mestrado e com várias intenções, assim, vamos dizer. Então, aí eu fiz o mestrado acho que começou em 2008, foi até 2010. E sobre o quê? Foi em engenharia hidráulica e saneamento. Aí escapou tudo, assim, porque quando eu fiz o processo seletivo e participei lá das entrevistas, eu via que tinha muito biólogo lá. Realmente tem, e grande parte do trabalho, até já sabia, porque estava desenvolvendo alguma coisa aqui, é feito por biólogo mesmo, porque os sistemas de tratamento são biológicos. Tem muita gente que trabalha com microbiologia e tal, e faz trabalho bem bacana lá. Então, aí, só que quando começou a desenvolver mesmo, assim... Eu comecei a procurar assim, eu sou biólogo, estou numa área de engenheiro. Eu via que tinha dificuldade, inclusive às vezes para o engenheiro ambiental, assim, porque o engenheiro civil é o cara que, nessa área, é o cara que, pelo menos naquela época que eu enxergava que era o cara que se dava melhor, assim, que tinha mais oportunidades, porque tinha um reconhecimento já da carreira, né? Então eu falei, eu posso até estar indo bem aqui, mas comecei a perceber que como biólogo, embora eu gostasse muito daquilo, talvez... não fosse assim, eu não ia conseguir dar sequência naquele objetivo de trabalhar para alguém, né? Até porque acaba que você precisa ter, geralmente tem vários dos trabalhos assim, você precisa fazer dimensionamento de estação de tratamento, alguma coisa, e você precisa de ser engenheiro, tem que ter CREA, tem que assinar planta e fazer um monte de coisa que o biólogo, por mais que ele estude e saiba, ele não vai ter nunca condição de fazer. Aí eu falei, talvez a prestação de serviço não seja, o trabalho na iniciativa privada não seja o foco, então eu vou começar a tentar me conhecer mais de como seria a carreira acadêmica, porque tinha vários biólogos lá que estavam fazendo doutorado, outros faziam pós-doc já. Eu falei, vamos ver como que é. Comecei a analisar concurso, procurar edital de concurso que já tinha acontecido, os editais lá da USP, de outras universidades, daqui e tal. E todos eles, a exigência era que fosse engenheiro com pós-graduação na área de saneamento. Aí, assim, acho que foi 100%. Eu não me lembro de ter visto na época um edital que dissesse que a exigência era ter uma pós-graduação em saneamento. Então, eu falei, peraí, os meus planos de um ano atrás aqui, então eu achei que tava meio que indo por água abaixo, porque para concurso, para dar continuidade no doutorado, que já tava chegando ali, né, já tava na iminência, eu tinha que começar a pensar no doutorado, né, se eu ia dar continuidade ou não. Então eu falei, eu comecei a ver que talvez dá para desenvolver muita coisa, talvez desse para continuar e tal, mas eu fiquei um pouco preocupado, achando que realmente não ia conseguir desenvolver, porque por mais que eu estudasse, talvez eu não conseguisse. Então sim, essa era a minha... Então acho que a galera tem que fazer uma pressão no CRBio, né? CRBio você tem que pressionar, porque às vezes eles conseguem, né? Alguns concursos que não incluem biólogos, já mais de um teve que voltar ao edital por pressão do CRBio para incluir biólogo. Então, na verdade, eles têm que fazer mais pressão, né? A pessoa tem que reclamar um pouco mais. Eu concordo, porque, por exemplo, o programa lá recebe todos os programas de saneamento que eu conheço. Todos eles aceitam biólogos, assim, grande parte das pesquisas que são desenvolvidas nesses... Atualmente, assim, eu acho que desde mais tempo, até o biólogo entra no programa, faz o mestrado, faz o doutorado, faz o pós-doc, quer dizer, ele tem que
tem que dar continuidade nisso daí. Ter terminado tantas etapas assim e tudo, o cara estudou pra caramba, fez um monte de coisa. Eu acho mais do que justo, e até porque ele tem conhecimento para aquilo lá, para dar independente de ser ou não biólogo, o cara que fez um programa aí que completou doutorado, pós-doc, ele tem conhecimento suficiente para poder dar essa disciplina de saneamento e tal. Então tem demanda, né, de biólogos querendo... Nessa área, nem tudo é projeto, né? Então, assim, tem uma grande parte aí que, tranquilamente, eu acho que o biólogo pode participar, sim. Deveria ter uma pressão, eu acho, ou então alguma coisa que pudesse ser feita para poder ter mais gente participando. Mas foi sobre o mestrado, a sua pesquisa foi sobre o quê, no mestrado? A pesquisa foi para tratamentos biológicos em efluentes que têm concentração de sal muito alta. Olha, que legal. Curtume, indústria de peixe, assim, de pescado, tal, alguns setores da indústria assim geram esse tipo de efluente, e como os sistemas de tratamento são anaeróbios e aeróbios, são os mais comuns, assim, né, hoje em dia, a concentração de sal acaba determinando se o sistema vai funcionar ou não, porque em uma determinada concentração os micro-organismos morrem todos, e aí a eficiência, nem tem eficiência no sistema de tratamento, né? Então a ideia era fazer essa análise para um sistema específico, que é um sistema aeróbio, que se chama lodos ativados, que a gente testou concentrações diferentes de sal no efluente, que era um efluente sintético, não era exatamente assim, lá eu via, por exemplo, tem gente que trabalha com efluente assim, de verdade mesmo, faz coleta numa indústria, numa estação de tratamento de esgoto, e processa em laboratório o efluente. Esse a gente sintetizava, tem já algumas... como se fosse uma receita lá que você consegue gerar, e aí você começa a fazer o teste. Então foi nessa linha, assim. Basicamente vocês faziam esgoto no laboratório, é isso? A gente tentava fazer uma imitação de esgoto lá, com de tudo um pouco, menos a parte sólida, que fica evidente. Mas esse lodo ativado, o que é exatamente lodo ativado? Então, ele é um sistema de tratamento aeróbio que é uma sequência de tanques, na verdade, né? O sistema completo, assim, a princípio você tem um decantador, um flotador que faz... Na verdade, para um sistema completo, você começa em gradeamento, caixa de areia, que vai fazendo uma limpeza prévia aí de material em suspensão, assim, né? Dos efluentes, né? Que fazendo uma visita em estação por tratamento de esgoto, assim, nos municípios, você vê que chega de tudo, assim, na estação, e não pode entrar, chega madeira, chega fralda, por exemplo, que o pessoal joga na descarga e tal. Então o fio, aquilo lá tem gradeamento, caixa de areia para tirar alguma coisa. Depois você tem um sistema de decantação, de flotação, que tira a parte que é suspensa, assim, que são mais pesada, um pouco, que tem condição de sair tem condição de ser separado, assim, né? E aí você já entra no tanque principal. A característica do tanque de lodos ativados é que ele tem, a gente chama de sopradores, que são aeradores, assim, compressores que ficam jogando o ar o tempo todo lá. E aí mantém constante uma concentração de oxigênio lá, que aí os micro-organismos entram em atividade e começam a fazer decomposição de matéria orgânica. O ativado seria, então, os aeróbios... Aí o termo ativado seria que uma parte daquilo, em vez de... depois o próximo tanque seria o de decantação, e na decantação o que fica por cima ali já está clarificado e em tese já está tratado também. Aí você já pode fazer o descarte desde que esteja atendendo os padrões de lançamento, né? Então, aí você verifica concentração de oxigênio, alguma coisa assim, nitrogênio, fósforo, alguma coisa. Aí depende da classe do rio, onde você está lançando, algumas outras coisas. E aí o ativado é que você sempre retorna uma parte dos micro-organismos. Aquele lodo que decanta, nem tudo você joga, você acaba descartando, né? Então você consegue recircular uma parte, então você garante que o teu sistema está sempre mantendo uma concentração meio que ideal ali de micro-organismo que está circulando ali naquela... Ele que vai fazer o naquela serviço mistura, sujo, né? Que vai fazer literalmente fazer o serviço sujo. Né? Para maiores informações, a disciplina optativa Política e Gestão Ambiental de um excelente docente da faculdade faz visitas para a Sabesp. Há controvérsias. Qual Sabesp? Aqui, as de São Paulo. É de São Paulo mesmo? Só para São Paulo. O cara barrista. Sabe o cara barrista? Não, tem que ser. O pessoal tem sistema de tratamento, todas as etapas que você comentou. E até uma parte, alguns têm ainda a parte anaeróbica depois, né? Isso, Lá em São Carlos, por exemplo, que eu conheci, do município lá mesmo, né? Aí foi projetado lá pelos professores lá da USP,
Aí ele tem um sistema em série, assim, um anaeróbio, depois um aeróbio, que aí você garante mesmo que o sistema vai fazer uma remoção muito grande de matéria orgânica, né? Então, o efluente final lá, em muitos casos, é melhor do que a água que você está lançando, assim, dependendo do parâmetro que você analise, em vários locais aí, provavelmente você tenha um efluente melhor do que... É que é uma situação estranha, assim, não usual, né? Mas... É o que acontece lá também, só que ser um pouco melhor que o Tietê não é muito difícil. Né? Mas, que o Tietê não conta. Acho que teve um caso agora, acho que na metade, não sei se foi ano passado, né? Por conta de crise hídrica e tal, que tá faltando água para todo lado, de aproveitar a água de sistema de tratamento, né? Só que aí você melhora, por exemplo, você faz em vez de lodos ativados ou sistemas anaeróbios, né? Que faz o tratamento, você trabalha com membranas e filtro, então aí a qualidade é melhor ainda. E acho que tem até casos de ter osmose, reversa, e depois, então você tem uma qualidade efluente, só que continua sendo ainda, há um preconceito, né? Porque acaba sendo esgoto, né? Só que a gente... Veio do esgoto, nossa. Só que a gente... fica doente. Só que a gente esquece, por exemplo, sempre faz captação em rio. Alguém lançou alguma coisa pra cima, que veio diluindo, e o município que a gente mora tá fazendo captação no rio. No fundo, assim, se for pensar bem, tá todo mundo tomando. que tá nesse... É que acho que tem uns países do mundo, não sei se Singapura, que tem muita gente, ou um pedaço do Japão, que o pessoal já faz isso, né? Lançar um efluente super tratado dentro da bacia de captação e aí ter o tratamento da água de novo, né? E a água fica circulando, né? Sempre dentro do sistema, né? Acho que tem vários locais que tem que fazer, porque não tem mesmo, né? Tem que reaproveitar, não tem outro jeito. Eu já vi de circulação direta mesmo, você termina e já reaproveita sem ter que lançar na bacia mesmo. Que aí passaria por uma autodepuração ali nos rios, mas a saída do sistema de tratamento de esgoto já é aproveitada direto e lançada, vai passar por tratamento de água normal, mas tem acho que no futuro vai ser assim mesmo. Com certeza. Para alguns locais, talvez. Para a indústria em São Paulo já tem lá um dos que a gente visita, o Aquapolo, uma das estações que eles fazem um desses sistemas aí de membrana e já é usada para ter um padrão de qualidade para uso industrial. Ainda não é uso de consumo direto humano, mas já é um padrão de qualidade bem alto. Você olha assim e fala assim, parece que dá até pra tomar, né? Mas de certo que não, né? Então, assim, curiosidade, né? Essa água, por exemplo, acho que, se eu não me engano, para a indústria, ela tem que ser tingida para não ser confundida com água potável, assim, porque ela, visualmente, a não ser que talvez tenha um odor, alguma coisa, mas visualmente a pessoa pode achar que é água tratada. O que sobra às vezes é vírus, né? As bactérias muitas vezes já foram embora, o vírus que é os menorzinhos são os que conseguem passar às vezes. Né? Porque aí os sistemas mais usuais não tem essa preocupação, assim, do tratamento com micro-organismo final, assim, de passar em ultravioleta, alguma coisa do tipo, assim. E aí você estava falando que os sais, então, são um problema para esse sistema de lodo ativado. Porque aí numa determinada concentração, acho que, não vou lembrar aqui exatamente, mas acho que na casa a partir de 5 gramas por litro, assim, você já tem um efeito bem, bem nocivo, e a quantidade de micro-organismos sobrevivente ali, porque depois a gente faz com microscopia, né, faz análise do lodo mesmo, né, que formam flocos, assim, você consegue ver a atividade microbiana, assim, e aí você zera tudo, assim, você tem o sistema controle ali está funcionando perfeitamente, tem riqueza ali, tem diversidade de micro-organismos, e a partir de uma certa concentração você não tem mais nada. E o que fazer? Bota açúcar. Então, assim, é uma questão complicada, porque diluição, acho que até legalmente não se pode, assim, pelo menos no lançamento você não pode fazer diluição. Os sistemas, por resolução, tem obrigatoriamente que cumprir um padrão de, acho que no mínimo 80% de emoção, até uma determinada concentração de DBO, para fazer o lançamento. Então, assim, há empresas, por exemplo, que, mas está muito concentrado, mesmo com 80% ou perto disso, ele ainda não tem padrão de lançamento. O cara lança água junto lá, mistura para poder o efluente dele ficar em tese próprio lançamento. Mas aí essa finalidade eu acho até que, salvo engano, acho que legalmente você não pode fazer diluição, né? Então, para esse tipo de tratamento realmente é meio complicado. Assim, a primeira coisa a se pensar seria um tratamento químico, assim. Você tem que fazer uma coisa prévia quimicamente, tentar remover esse sal, pelo menos até uma certa concentração, e depois passar ele para o sistema de tratamento biológico. Seria uma coisa assim. Você testou isso no mestrado?
Não, esse primeiro tratamento não, a gente só fez o Viu teste. o efeito das concentrações. Viu o efeito das concentrações, então daria... Aí ficou meio restrito a essa parte mesmo. Legal. E depois, mestrado? Defendeu e aí falou, e agora? Antes de terminar, quase terminando o mestrado, comecei a procurar concurso para fazer, né? Já tava com aquele medo de dar errado, né, na cabeça, então aí por sorte ou sei lá o que, apareceu esse concurso, que na época era da Secretaria de Meio Ambiente do Estado, né? As vagas, o concurso foi feito por eles, né? E tinha essa vaga de especialista ambiental em gestão de recursos hídricos. E aí, vendo o edital, era exatamente o que eu tinha acabado de estudar nas duas disciplinas, assim, que eram as obrigatórias lá do programa de mestrado, que era gestão qualitativa e gestão quantitativa de recursos hídricos. Então, o restante era português, inglês, assim, do concurso, mas o principal era o que eu tinha acabado de ver. E bastante coisa de legislação. Aí eu foquei na legislação, que era o que estava mais... que eu conhecia menos, assim, a fundo, né? Então... Português você já chutou mesmo? Foi tudo chutado em inglês, assim, inglês foi já tudo era. que meio que no embromation, mas daí deu certo. Aí eu comecei a trabalhar, ainda estava terminando o mestrado, tive que pedir prorrogação para poder defender, e acabou que deu tudo certo, consegui terminar, já estava trabalhando, aí terminei de escrever a monografia, aí defendi, e aí já estava trabalhando e dei continuidade. Legal, então não teve um vácuo, você conseguiu foi... até sobrepor um pouquinho pra garantir, né? Pra mim ficou excelente que não interrompeu, assim, né? Então, porque isso você acaba ficando preocupado, né? Ficar 1 mês ou 2, 3, quem sabe ali meio que... Sim. Nem no mestrado, nem trabalhando. E a bolsa de mestrado vão dizer que não dá pra ficar guardando, vai ficar 1 mês sobrando assim, né? Fica na conta, né? Acho que de 2008 já ficava agora, então não sei. Deve estar pior ainda. Mas e aí, o que você acha de uma pessoa que queira talvez ter um caminho mais direto, assim? O que você recomendaria, assim? Que tipo de capacitação ela tem que fazer se ela quer trabalhar com saneamento básico, recursos hídricos, esse tipo de coisa? Para esses, por exemplo, para área de concurso público, né, para órgãos públicos, assim, tem o concurso, a exigência mesmo é só a nível superior, assim, né? Tem para alguns... por exemplo, a Sabesp, eu acho que ela contrata biólogos especificamente, então assim, tem a carreira de biólogo que é separada da carreira de engenheiro e tal, então acho que logo que termina já dá pra trabalhar nessa área, né? Então, você entrou como biólogo? Não, lá a exigência era só a nível superior, assim. A vantagem era que, por exemplo, algumas atividades da área acabavam que somavam pontos, assim. Eu não consegui usar o mestrado na época porque não tinha terminado, né? Mas quem tinha mestrado, doutorado ou experiência de trabalho na área tinha pontos extras lá que acabavam ajudando. Eu acho que dá para pensar, desde que haja vagas, assim, ultimamente, pelo menos pro estado de São Paulo tá complicado, não tem tido muitos concursos, assim, pelo menos o que eu tenho visto, mas tem condição de prestar serviço também. Eu acho que é uma área que dá para fazer, que desde que tenha um conhecimento, de repente faça um estágio numa empresa que preste serviço na área de saneamento e tal, acho que dá para direto, sem estudar o mestrado. Que tipo de capacitação a pessoa deveria buscar, assim? Você acha que o mestrado é o ideal ou dá para fazer umas optativas aqui agora que a gente tem engenharia ambiental em Poços ou mesmo correr atrás? Ou fazer estágio, né, fora das férias, alguma coisa assim. Acho que estágio seria bacana, as optativas, assim, acho que seria, pelo menos durante a graduação, acho que é a melhor opção, assim, porque eu conheço um pouco, assim, lá do campus, assim, do que tá do curso lá. Tem algumas pessoas que eu conheci no mestrado que hoje são professores lá e tal. Acho que se tiver essa oportunidade, tiver interesse, vale a pena fazer. E assim, tem curso à distância, assim, pelo menos tem vários órgãos públicos que tem curso, assim, que dá curso para... O foco acaba sendo o técnico do município que trabalha nessa área no dia a dia, mas que não necessariamente tem uma formação. Então, assim, eu vejo que tem muito curso não são cursos tão assim, aprofundados na área, mas tem muita variedade. A Agência Nacional de Águas, que é o órgão federal, né, responsável pela gestão, faz uma parte da gestão, ela tem curso à distância. Eu acho que ela tem, eu não sei exatamente, mas acho que tem uns 20 cursos diferentes que você pode fazer, e todos eles ligados, por exemplo, à gestão de recursos hídricos e a saneamento, que está dentro da gestão de recursos hídricos.
Ministério das Cidades tem treinamento à distância também que pode fazer e não tem exigência de já estar formado ou não e tal. Então acho que dá pra pensar em algumas coisas. Assim, o estágio na empresa seria bem bacana. Essas ferramentas à distância, você lembra de alguma outra? Que isso é uma ideia interessante pro pessoal às vezes, né? Ó, a Ana tem cursos muito, muito bons, assim, que abrem com bastante frequência, tenho certeza. A Ana, quem é essa menina? A Agência Nacional de Águas. Acho que é ana.gov.br, se eu não me engano, o site. Vou deixar depois do link do post. O Ministério das Cidades tem treinamento. Agora eu não lembro se tinha exigência de formação superior, mas tem uma parceria da Agência Nacional com o Instituto Federal do Ceará, que está fazendo uma pós-graduação também. Na verdade, aí já teria que ter completado a graduação, né? Mas tem uma especialização para gestão especialização à distância. Também é bacana, né? E assim, acho que tem encontros semestrais, mas são 2 dias por semestre só, e tem vários polos no Brasil, assim. Aí você tem que ir até Fortaleza. Às vezes, você pode até, de repente você pode até trocar, mas eu tô fazendo e é lá em São Paulo, infelizmente. Ou não, né? Aí depende. E a Agência Nacional também está abrindo mestrados. Não sei, eu também não lembro agora se tem bolsa e tal, mas é gratuito e tal, dá para fazer, é bem focado nessa área. Vai procurar esses links depois, deixando junto do post, né? Importante, quem quiser. Mas assim, quem tá curioso com o que você faz exatamente lá, como é que é o seu dia a dia, quais os tipos de trabalho você faz, quem entra nessa função desenvolve o quê? Uhum. Além de ficar jogando videogame na frente do computador quando o chefe vai embora. Imagina que é isso. Nunca. Não, assim, a gestão, eu trabalho exatamente com gestão de recursos hídricos dessa forma bem ampla mesmo, assim, não tem um assunto, não há só assuntos específicos, assim, dessa área de gestão, né? Então, trabalho com política pública, trabalho com a parte técnica de gestão, trabalho com tudo que tiver relacionado à água, basicamente drenagem urbana, drenagem rural, saneamento, recomposição de vegetação, por exemplo, APPs que são importantes, trabalha com usuários, indústria, agricultura que consome bastante grande parte da água, sistemas públicos de abastecimento de água, então trabalha com as prefeituras ou com departamentos que prestam serviço para os municípios, trabalha com qualidade, com planejamento, então tem bastante coisa envolvida assim, nessa gestão. Basicamente tudo que envolva a água é desenvolvido. Acho que para a galera que conhece menos, pudesse dar uns 2, 3 exemplos, tipo assim, você chega no seu trabalho assim, o que pode acontecer que você tem que fazer? Ou a sua rotina, como é que é o dia a dia? Se é que tem rotina, né? Tem só uma coisa, aí assim, acho que vale a pena comentar como que é feita a gestão, né, de recursos hídricos no Brasil, assim, né? Então ela tem uma... Pô, tem muita coisa, tem coisa faltando, mas ainda tem coisa, mas tem coisa também acontecer. Então, assim, há leis federais, leis estaduais, cada estado pode gerir os recursos da sua maneira, assim, né? O estado de São Paulo, por exemplo, ele teve legislação antes que o governo federal. A legislação do estado de São Paulo é de 91, a do governo federal é de 97. Então, ela tem alguns princípios, entre eles é que a gestão é feita por bacia hidrográfica. Então, assim, o meu trabalho é desenvolvido em uma bacia hidrográfica específica. Não uma exatamente delimitada, exatamente assim, mas uma área principal que praticamente configura uma ou duas bacias hidrográficas. E o estado de São Paulo, o estado de Minas, está todo dividido em bacias hidrográficas, né? Então, a gestão é feita... Bacia hidrográfica aqui nunca ouviu falar. Então, a bacia hidrográfica é uma área, na verdade, uma área geográfica, assim, pode-se dizer, que as características de relevo dela acabam direcionando toda a água para um ponto só. Seria isso na prática, né? Então, vamos dizer assim, de uma forma bem simples, assim, que é uma área que tudo que chover naquela área, ou todo tipo de drenagem que tiver, ele vai acabar chegando num ponto comum para todo esse período, assim. Então, um topo de
Aí uma montanha, por exemplo, topo de morro, então metade vai cair para cada lado. Então esse é o limite. Geralmente os limites de bacias hidrográficas são topo de morros, assim que. E por isso que cada uma tem um tamanho diferente. Né? Isso, e aí depende da geomorfologia aí que vai delimitar as bacias. Você tem. E aí você pode trabalhar em várias escalas, né? Por conta do conceito, você pode trabalhar tanto em microbacias hidrográficas ou você pode trabalhar em bacias hidrográficas gigantescas, que é o caso, por exemplo, do Rio Grande aqui, que tem um comitê específico para gerir toda a área de influência do Rio Grande, que divide Minas com São Paulo e termina quase ali, termina no estado de São Paulo, mas assim, depois segue, vai para o Paraná e tal, né? A gestão é feita nessas bacias, então, ou áreas próximas ao limite mesmo das bacias, e existem os comitês de bacia hidrográfica, que são órgãos colegiados, assim, que geralmente tem função, a gestão, o conceito da gestão é tripartite, assim, você tem sempre que ter participação da sociedade civil organizada, do Estado e dos municípios. No Estado de São Paulo funciona separado, Estado, município e sociedade civil. A nível federal, por exemplo, é sociedade civil e órgão público, então o Estado e o município estão juntos no mesmo grupo ali, né? Então por exemplo, vou comentar mais do estado de São Paulo, que eu conheço melhor, assim, são 22 bacias hidrográficas, cada uma tem um comitê que tem uma sede, e eu trabalho no comitê que se chama Sapucaí-Mirim Grande, que o Sapucaí-Mirim é um rio, é um dos principais. Sapucaí-Mirim Grande é sacanagem, né? Mas o grande é de Rio Grande. Então, assim, tem o Sapucaí-Mirim, que é um dos rios principais, e depois uma outra metade da região drena tudo pro Rio Grande, já na divisa com Minas. Depois é Sapucaí-Mirim. Aí fica contraditório, né? Sapucaí-Mirim Grande parece que é uma coisa só, né? E então, assim, a gestão é feita nos comitês. Tem participação de sociedade civil, municípios e o Estado, que participam votando e decidindo, tomando decisões em conjunto ali, tem reuniões e tal. Então o trabalho fica focado. Eu trabalho num comitê, eu fico na secretaria executiva do comitê. O comitê tem um presidente, um vice-presidente e a secretaria executiva. E a secretaria executiva faz o dia a dia ali. Então o meu trabalho é a parte técnica da secretaria executiva. Você executa o que o comitê determina, basicamente. Isso, Eu trabalho, por exemplo, a secretaria é responsável pela execução de várias coisas, organização de reunião e depois ela trabalha com as questões de deliberações que o comitê estabelece e tal. E eu fico na parte mais técnica, assim, por exemplo, cada bacia hidrográfica tem um plano, que até então ele era de 4 anos, a gente chama plano de bacia hidrográfica, né? E é um estudo técnico, assim, que a parte de diagnóstico dele é muito parecido com o EIA-RIMA, por exemplo, que você faz todo estudo, região, estuda geologia, geomorfologia, solo, você tenta conhecer bem a caracterização da malha hidrográfica, assim, da região e tal. E você tem depois a parte de prognóstico, que é construção de cenários, o que vai ser feito, plano de ação e tal. Cada comitê é obrigatório ter seu plano de bacia. Na verdade, o plano de bacia está na legislação como um instrumento de gestão, um mecanismo como você realmente põe na prática, né, as intenções, né? E então a gente trabalha nisso. Hoje em dia, por exemplo, citando um exemplo das atividades, eu tenho trabalhado na elaboração do próximo plano de bacia do comitê. Esse vai ter vigência de 12 anos, então tenho trabalhado no dia a dia com 12 anos? 12? 12. Legal. Com elaboração da parte mais de diagnóstico, levantamento de informação e tal. Depois agora a gente já está meio que encerrando também a parte de construção de cenários, assim, aí você tem que fazer uma avaliação de o que vai ser da economia para a indústria para os próximos 12 anos, para a agricultura, para você ter uma estimativa de demanda, para poder construir um cenário, o que você vai ter de demanda ali, em quais locais a demanda vai ser maior ou menor, para ver se vai ter conflito, alguma coisa assim. Uma modelagem. Uma modelagem. Isso é básico. Geralmente você estabelece uma linha lá de raciocínio e vê como vai ficar e tal, né? Você estabelece também vários cenários, tipo um otimista, um realista e um pessimista, uma coisa assim? Trabalha geralmente com 3. Um que, assim, eu duro que
vamos dizer assim, o otimista, aí depende do ponto de vista. O otimista para a indústria, para a água, não é otimista, porque vai aumentar o consumo. Para a agricultura, principalmente, por exemplo. Né? Então, você trabalha nessa variação de cenário mais também. Tipo de um aumento de demanda estável e diminuição de demanda. Seria mais ou menos assim. Muito parecido é legal que é muito parecido com o que o painel de... Como chama aquele do IPCC? Mudanças climáticas. De mudanças climáticas faz. Então é legal traçar, às vezes, o paralelo com o mais conhecido das pessoas, né? Então, mais ou menos isso. Daqui a 12 anos, como é que vai ser o consumo de água e como é que vocês vão gerir isso, como é que vocês têm que gerir para suprir essa demanda, né? Porque aí você, nessa fase inicial, mais técnica, tal, você já consegue identificar pontos assim que você não tem água mesmo, né? Então, o comitê, por exemplo, ele fica na cidade de Franca. Então, Franca é uma região que tem mais ou menos 1.000 metros de altitude. É uma região de cabeceira, que a gente chama. Então, grande parte dos rios da região nascem ali, né? Porque é a parte mais alta e tal. Em regiões assim, de cabeceira, você não tem disponibilidade de água. Você não teve tempo ainda de você... da calha do rio aumentar, da concentração de água ser maior, assim, e tal. E aí você... assim, é quase que uma consequência disso, dependendo do que você tem nessa região, você já vai ter conflito com água. Franca tem problema de abastecimento hoje em dia, mas está solucionando buscando água mais longe. E o maior exemplo, acho, do país é São Paulo, que é a região de cabeceira, é a cabeceira do Rio Tietê. A nascente do Tietê está a poucos metros, poucos quilômetros ali da região metropolitana mesmo, e você nunca vai ter água ali em São Paulo, porque fisicamente nunca vai ter água ali. Por isso que a gente vem buscar quase em Minas, né? Então, tá pegando aqui da bacia do Extrema, né? Naquela região ali, na bacia do Rio Camanducaia, se eu não me engano. E já tá em execução, quase pronto, um sistema que vai pegar água no Vale do Ribeira, assim, que vai assim, vai bombear água em um desnível absurdo, assim, vai custar caríssimo essa água. O Vale do Ribeira já é quase divisa com o Paraná, é lá embaixo, né? Então você tem que ter a serra ali da próxima praia que tem que tubulação, né? Subir, bombeamento, várias estações elevatórias. Então assim, você acaba que assim, recuperando assim um assunto, né? Então essa parte, essa é a questão. Você vai fazendo os estudos e já vai começar a identificar que tem regiões ali que hoje você já tem um problema. E aí no futuro, com o crescimento, até pelo menos para os próximos anos ainda há uma tendência de crescimento, então você com certeza vai ter conflitos ali. Na nossa região, por exemplo, tem áreas específicas assim que já está mais assim no final assim da cara do Rio Sapucaimirim, que são áreas muito planas assim, que a característica de relevo permite uma agricultura mecanizada, que é o que a cana está mecanizado, tem muito soja, milho, já está tudo, então é uma área propícia para aquilo, tem um solo para aquilo, então tem problema de demanda de água por conta da característica da região, que permite que você explore ela na agricultura. Então já tem várias bacias hidrográficas menores, de rios assim, um pouco menores, que também já tem problemas de abastecimento, né? Então acho que essa é uma das atividades assim que eu acho que para esse ano é a mais importante, por exemplo, porque o plano é o que dá a orientação, é a bíblia lá da bacia, né, do comitê, que ali tem tudo, informação técnica, e tem cenários, e você já tem que estabelecer o plano de ação, né? Ele passa a ser meio que você tem que seguir aquilo ali, tentar ao máximo que você puder seguir o que está planejado, né? E tem uma outra parte bacana que eu acho que vale a pena comentar, que é justamente o fato da gestão de recursos hídricos ser descentralizada, assim, ela é feita a partir de consenso, assim, então todos têm direito a utilizar a água, né, é um direito fundamental, assim. Há prioridades, o abastecimento público, por exemplo, ele é prioritário em relação a outros usos. Em situações de conflito, sempre o abastecimento público vai ter prioridade em relação à agricultura ou à indústria, por exemplo, na teoria, né? Em tese vai ter, só que na prática aí o fórum de discussão tem que ser o comitê. Sim. Então essa parte eu acho muito interessante, porque ela envolve assim uma coisa de política que assim a gente nunca gosta, assim, né? A gente cresce não gostando de envolver em política, e pelo menos para mim até então sempre tinha sido assim, querer afastar, ficar meio longe e tal. Mas para a gestão de água você tem que sentar e cada um vai defender o seu interesse, a defesa é literal mesmo.
A indústria defende a água que ela necessita, a agricultura defende, o sistema de abastecimento defende a água que eles precisam também. Então, tem que sentar na mesa, discutir, criar consenso, criar mecanismo de utilização. Cada um utiliza, se for no mesmo local, cada um vai utilizar numa parte do dia, um vai tentar melhorar o sistema dele na indústria com reuso, para diminuir a demanda, para poder sobrar um pouco para o outro e assim vai. Então, essa parte eu acho bem bacana, porque é um exercício, na verdade, ali de política. Você está sentado, conversando, tentando construir consenso. E é um lugar que efetivamente acontece isso. Eu falo de política, mas não tem nada a ver com partido, nem nada, porque... Na essência da palavra. Você vai ali para discutir e tentar chegar num consenso com todos, né? Então, tem lá 22 prefeitos, mas eu nem sei quem, assim, não conheço pessoalmente, não sei de que partido são, não conheço a ideologia deles, nada. Então, o que a gente está conversando lá é sobre água e tentando resolver esses conflitos, assim. Então, o trabalho com gestão é bacana, assim, né? Pelo menos por esse ponto de vista, é bem interessante. E se alguém sai fora do combinado? Vocês têm papel de fiscalização também? Ou não? No estado de São Paulo tem um departamento específico, que chama Departamento de Águas e Energia Elétrica, que é o responsável pela outorga de uso da água, né? A outorga seria uma combinação. Seria assim, mais concessão? Uma concessão, direito de uso, né? Você se apresenta ao órgão, aqui eu acho que, se não me engano, é o IGAM ou a FEAM, um dos dois, estou na dúvida. Você apresenta, faz um estudo do que você precisa ali, em termos de quantidade de água, tal, do local exatamente que você quer, se é água subterrânea ou é água superficial. E o departamento ele faz análise do que você pode ou não fazer ali, principalmente quando é água superficial, porque aí você precisa... naquele ponto pode ser que a montante de onde você está já tem mais pessoas utilizando e por lei se define que tem um limite de vazão que se pode utilizar dos rios. Então, assim, você tem que respeitar, basicamente tem que respeitar, mas se você sai fora do que está combinado, o departamento é o responsável pela fiscalização. Então, o comitê é mais a parte prática, política, assim, por exemplo, vamos criar mecanismos de restrição de outorga de água em determinadas bacias hidrográficas, porque ela já está em estado crítico. Então, a gente tem essa atribuição de deliberar a respeito daquela área de influência que o comitê tem, mas ele não tem o papel de dar autorização e nem de fiscalizar. E você também, por exemplo, você faria um cálculo, análise técnica de quanto cada um pode tirar, você ajuda a fazer? Eu tenho essa ideia no contexto da bacia hidrográfica, assim, especificamente em relação ao meu trabalho. Mas o técnico do Departamento de Água e Energia, ele faz essa conta para aquele ponto especificamente, quanto tem de água ali que é permitido retirar naquele momento, né? Por um tempo, a outorga, assim, pelo menos para captação é por 5 anos, então assim, tem um período de renovação, então naquele período você tem direito a tirar tantos metros cúbicos por hora, por dia, na verdade, tantos dias por mês, assim. Às vezes até alguns meses do ano. Tem vários usuários que, principalmente agricultura, assim, que no período de chuva não há necessidade de irrigação e tal, então a outorga que ele tem é para 5 meses ali que ele está período de estiagem, os meses que está todo mundo querendo, né? E para o lançamento, o que você faz? Alguma coisa também no lançamento de esgoto? Existe necessidade de autorização de outorga para lançamento também, mas aí assim, o meu trabalho mesmo é mais identificação dos locais e ver a qualidade dos rios, assim, para lançamento. Aí o tipo de lançamento, se ele tá vinculado a sistema de tratamento, aí é a CETESB que faz essa parte e autoriza e tal, e acompanha depois o funcionamento dos sistemas de tratamento, né? Assim, no comitê o que a gente vê é qualidade, enquadramento, que é um outro instrumento de gestão, que o enquadramento seria meio que uma classificação dos rios em relação à qualidade. Então tem classe 1, 2, 3 e 4, e classe especial. Classe especial são rios assim que são praticamente intactos, tem muito poucos assim no estado de São Paulo, por exemplo, que eu conheço melhor. Mais rios assim que estão dentro de unidade de conservação, que não tem nenhum tipo de uso, próximo da nascente, então eles são um rio que a qualidade da água você já pode praticamente só com desinfecção você já poderia consumir. E aí conforme vai aumentando, classe 1, 2, 3 e 4, você vai piorando um pouco a qualidade da água.
E essa classificação ela acaba orientando a instalação ou não de empreendimentos assim, por região. Então vamos dizer que se você tem uma atividade de indústria que tem um potencial poluidor um pouco alto, assim, o investidor, assim, o empresário acaba procurando uma área que tem um rio de classe 4, porque a exigência de qualidade dele é menor. Então, assim, ele vai precisar de um sistema de tratamento que a eficiência seja menor, justamente porque a qualidade do rio ali já é menor. Então, ele pode, o efluente que ele lança, né, o lançamento dele é menos restritivo, vamos dizer assim. Então, assim, aí o enquadramento no estado de São Paulo foi feito na década de 70, enquadrou todos os rios do estado. Então, assim, alguns são 4, porque, por exemplo, o Tietê, talvez, Tietê eu não vou falar exatamente, mas porque eu não sei, mas imagino que ele seja classe 4. Então, classe 5, talvez, né? Ou então a classe Tietê, né? Classe que não existe. Classe ouro. E aí, assim, você mudar a classe do rio implica muita coisa. Então, assim, ela é um instrumento de gestão que põe em prática as ideias de gestão da água, porque, assim, se você conseguir construir politicamente cenários diferentes, assim, para o enquadramento, você sai de uma... por exemplo, você pega o rio que corta o município de Franca, ele recebe o efluente da estação de tratamento do município e do distrito industrial, que a atividade de cor é a principal atividade lá da região. Então ele é um rio de classe 4, mas você pode, conforme você vai analisando a qualidade da água ao longo do tempo, você pode propor no comitê de bacia que ele seja passado para a classe 3. Só que isso politicamente é muito difícil de fazer. Quem está mais avançado nisso é o comitê do PCJ, que é Piracicaba, Capivari e Jundiaí, que a sede é em Piracicaba, que é uma região muito industrializada. Ele já tem um enquadramento e já tem um planejamento de reenquadramento para os próximos, um cenário assim que acho que vai até 2020, alguma coisa. Só que construir isso politicamente dentro do comitê é muito complicado, porque aí você interfere muito na economia, em algumas regiões específicas, né? Então, como é que você vai exigir mais de um cara que alega ser o maior empregador do seu município, que é o cara que mais gera renda e tudo mais? Para ele quer que continue sendo classe 4. Para outro tipo de... Por outro ponto de vista, de repente você queira que seja classe 2 ou classe 3, alguma coisa assim. Então, Mas uma coisa que então, ver se eu entendi direito, o serviço, vamos dizer assim, do dia a dia lá, isso é mais sob demanda, né? Então tem épocas que vocês estão mais voltados para essa classificação, esse planejamento a longo prazo, tem épocas que é mais uma execução, alguma coisa específica, é isso, né? Tá. Por exemplo, tem a execução desse plano, assim, né? De onde vem o recurso para executar na prática, né? Para o Estado de São Paulo tem o Fundo Estadual de Recursos Hídricos, que é um fundo que é voltado só para a gestão da água. Da água não, nesse caso é recurso hídrico, né? Quando ele tem finalidade. Uhum. E ele é distribuído para os comitês, para os 22 comitês. Esse dinheiro vem de royalties de compensação de áreas de inundação de usinas hidrelétricas. Então as empresas pagam por conta da área inundada, esse recurso concentrado pelo Estado e depois distribuído para os comitês. Então, com esse recurso, a gente consegue anualmente investir em alguns projetos. Então, por exemplo, a parte inicial do ano, primeiro semestre, é meio que análise de projeto do FEIDO, que a gente chama, que é ver o que tem de proposta. Até então era assim, né? Mas desde que você tem um planejamento, é pôr em prática aquilo que está planejado ali com aquele recurso daquele ano. Projeto de quem? A gente trabalha com demanda espontânea, que seria assim, os municípios têm algumas questões a serem resolvidas que estão ligadas à gestão de recursos hídricos, tem que ser... Aí, por exemplo, o município quer fazer tem problemas de erosão, tem problemas com drenagem urbana, com área que inunda em chuva, então rede coletora de esgoto, sistema de tratamento de esgoto, desassoreamento, reflorestamento, monitoramento de qualidade, quantidade, então... Projeto de pesquisa entra também? Entra. E até a gente, assim, desde que eu entrei, a minha expectativa sempre foi essa, porque depois que eu terminei o mestrado, eu vi que, se você colocar um aluno de mestrado aqui, o cara vai gerar muito mais informação do que o que acontece hoje em dia, porque na prática, quem toma recurso lá, quem pode pegar esse recurso, porque esse recurso é fundo perdido, então você não devolve mais, né? Então,
é o município e ONG e o Estado, geralmente, que pega esse recurso. O usuário de água, então, alguma entidade que tem alguma, dentro do estatuto, por exemplo, uma ONG que tem atuação na área de meio ambiente e tal, ela pode tomar aquele recurso e aplicar. Aí, por exemplo, a educação ambiental entraria também, desde que seja uma educação ambiental para a gestão de água. Então, assim, a universidade pode pegar, porque ela tem acho que seria talvez pela fundação e tal, né, das universidades, e ela pode desenvolver. Então, assim, tem condição de fazer isso daí. A gente até tem tentado estimular, porque é um tipo de recurso que ele necessita de contrapartida. Às vezes financeiro ou prestação de serviço, né? O município tem que ceder alguma parte, ou ele investir uma parte do recurso, ou ele ceder alguns funcionários para trabalhar. A gente, por exemplo, para a universidade, que são projetos que teriam uma abrangência maior, assim, do que coisas mais pontuais, não tem contrapartida, e tem o apoio do comitê, a gente ajuda na elaboração do projeto, tem que escrever junto, ver o que pode ou não ser financiado, então a gente tem tentado incentivar. Eu acho que... Tem crescido? Tem começado a aparecer, assim, nos últimos 2 anos, a gente tem, ano passado e no ano retrasado, tem 2 projetos do CEPTA, que é do Instituto Chico Mendes, eu acho que fica em Pirassununga, acho que não vou lembrar exatamente, mas o trabalho é voltado para peixes, assim, pesquisa com ictiofauna e tal. Então ele fez a parceria, eles desenvolveram a ideia do que precisava ser feito. Por exemplo, lá tem um trabalho que é análise de qualidade de água e vai fazer alguma coleta mesmo de alguns exemplares para identificar o que tem lá nos rios, né? Como que tá, quais são as espécies que tem hoje em dia e tal. E o outro seria uma análise de lagoas marginais, por exemplo. Então o pessoal vai fazer uma análise de... acho que seria basicamente na cara do Rio Sapucaí, analisar as lagoas marginais, se elas estão sendo realmente, se a reprodução está acontecendo e tentar fazer algum tipo de coleta, então seria uma coisa assim. Acho que tem um outro bacana que é de uso e ocupação do solo, aí entraria, por exemplo, a parte mais de geografia e tal, né? Que também está sendo desenvolvido por uma universidade lá de Ituverava, então ela que pegou o recurso e está fazendo um mapa de uso e ocupação. Legal. Que é bacana também, tá? Então, reflorestamento, não tem algum? Reflorestamento também tem. Lá não tem muito, que é uma área bastante agrícola, assim, né? Mas então não tem muitos interessados mesmo na questão, né? Mas em outros comitês eu já vi bastante. Tem, principalmente ONG, assim, que trabalha bastante com reflorestamento. Legal. E qual foi... Bom, você já mais ou menos contou assim, o caminho, né? Que você sentiu uma dificuldade da graduação para o mestrado de ter mais conhecimento técnico sobre essa parte. Você tinha feito a graduação, mas a parte do tratamento, do efluente, essa parte mais de engenharia, você sentiu dificuldade, por isso partiu para o mestrado, né? Mas assim, hoje em dia, trabalhando, depois de ter feito mestrado, depois de ter feito a graduação em biologia, você sente dificuldade? Qual a área que você sente mais dificuldade, que você gostaria de ter tido mais ou no mestrado ou na graduação? Para mim é uma das coisas básicas, assim, eu já estudei muito, já tentei muita coisa, já melhorei muito, mas é hidrologia mesmo, hidrologia assim de cálculo de disponibilidade, precipitação e tal, que é uma coisa bem matemático ali, tem que entender os fundamentos e tal, assim, o básico que eu preciso, eu já consigo, mas eu gostaria de aprofundar, de ter um pouco mais de informação, assim, para ficar mais tranquilo, assim, para ter certeza que eu tenho realmente conhecimento daquilo e trabalhar com isso, né? O que acho que uma outra coisa seria a parte de geoprocessamento. Isso mudou muito, acho que agora está cada vez mais sendo mais utilizado e já consegui também, assim, deu para aprender bastante coisa com software livre, assim, que dá para utilizar, mas é uma área que, pô, cada vez que puder, se puder e quando puder aprender mais, é bacana, porque dá para fazer muita coisa com o sistema aí com SIG aí, com esse tipo de trabalho que você gera muita informação e cruza muita informação, gera muito mapa, é bem bacana. E assim, do ponto de vista mesmo do trabalho, assim, assim, meio ambiente eu acho que trabalhar com meio ambiente você está sempre, é o segundo plano depois da economia, né? Então, você, por mais boa intenção que você queira, por mais que você planeje, por mais política que se faça, né? Se a parte legal tá completa, tem legislação para tudo, você está sempre atrás do interesse econômico. Então, assim,
Você acaba que você tem muita coisa para fazer, você planeja muita coisa, mas nem sempre você consegue botar em prática, porque tem outras coisas que são prioritárias ali naquele momento, e aí é difícil, porque assim, gestão de recursos é política pública, mas ela não necessariamente ela tá casada com a política do Estado, assim, então assim, tem um exemplo assim que eu gosto de comentar. São Paulo, eu falei que não tem água, que é uma área de cabeceira, tal, a disponibilidade é pequena, a disponibilidade subterrânea da região metropolitana é bem baixa por conta do tipo de rocha, tal, não tem muita água, são aquíferos de baixa disponibilidade. Só que eu nunca ouvi falar que São Paulo tem uma política de controle de crescimento, por exemplo. Cada ano você vê mudança de plano diretor que o cara substitui um bairro residencial. Pelo menos é o que eu vejo, assim, posso estar enganado, talvez não tô tenha alguma informação diferente, assim, mas o cara substitui um bairro de, sei lá, um quarteirão de 20 casas, ele substitui por 5 torres lá de 20 andares, quer dizer, antes você tinha um lugar que você tinha ali uma demanda pequena. Sei lá, você tinha 200 pessoas, agora você tem 5.000 no mesmo lugar. Assim. Então, quer dizer, tá todo mundo reclamando, não tem água, tem que pegar água lá no Vale do Ribeira, pega água em Minas, o sistema Cantareira não tem água, notícia no jornal, toda hora. Mas ninguém fala ninguém controla o crescimento da região metropolitana. Não tem nenhuma política de habitação que vá diminuir, tentar de uma certa forma controlar ou reduzir alguma coisa. Então, assim... O controle de chuva também deve entrar nessa, no sentido de manter matas, manter mata ciliar, também não tem nada... Não tem nada. O cara quer crescer, quer aumentar... Explorar o máximo. Acho que sempre cabe gente, né? Então eu escutei isso há um tempo atrás, muito tempo atrás, bem antes da crise de 2014 e que 2015... que o comentário era assim, não tem como fazer gestão de recursos em São Paulo, ninguém controla os habites, né? A prefeitura fica liberando, libera prédio, libera torre, libera bloco de prédio, então quer dizer, não vai parar nunca, a demanda não vai nunca diminuir, a não ser que estabilize por outros motivos, assim, porque ninguém tem mais intenção de mudar para lá, mas não é política pública que está fazendo isso. Vai controlar a falta d'água. Talvez seja, né? A gente vê alguns movimentos assim, por exemplo, a indústria que sai da região de Piracicaba, que é uma região melhor, assim, que é mais próxima, as rodovias são excelentes, vamos dizer assim, o transporte de mercadorias é mais fácil e tal. Tá mudando de lugar porque não tem água, não tem o que fazer. Se não tem... Sim, a matéria-prima, né? Então, assim, o cara tá limitado por conta da quantidade de água que ele tem disponível, por causa da qualidade do rio que passa ali onde ele quer se instalar e que ele vai ter problema para lançar. Então, assim... Bom, mas aí também uma informação que é legal pra gente, a gente como professor universitário e planejador dos cursos de graduação, né, a gente está sempre tentando melhorar e atualizar os cursos, o curso não é muito voltado para a academia, mas que você sugeriria agora de passar um tempo para a gente incluir ou prestar atenção e mexer nos cursos para dar um pouco mais de habilidades ou um pouco mais de ajuda para quem não quer fazer parte acadêmica e quer entrar na parte prática. O que você sentiu nisso que dava para ter um retorno para a gente? Eu acho que a primeira coisa, assim, que o aluno tem que correr atrás, assim. Por exemplo, a gente já comentou, tem o campus lá de Poços que tem pelo menos para essa área, tem outras disciplinas, tem várias possibilidades, assim, de fazer estágio, de fazer disciplina e tal. Mas assim, eu lembro que quando eu terminei a graduação aqui, eu lembro que o meu último semestre, por exemplo, ele não tinha disciplina, era só um período de estágio. Se fosse aqui na faculdade, continuava por aqui, fazia iniciação, ou então quem fosse fazer estágio fora podia sair, tinha que completar lá o número de horas. Então assim, eu imaginei naquela época, não sei, assim, pelo menos foi o que me veio rapidamente na cabeça, é que de repente uma disciplina, alguma coisa assim que toque nesses assuntos, né? As possibilidades de trabalho, que você pode fazer o quê? Vai fazer um concurso público, você pode seguir na área acadêmica. Eu sei de ex-aluno aqui da Unifal que tem empresa de consultoria para área que faz a rima e tal. As orientações gerais. Uma coisa de orientações assim, pode ir aqui, pode ir ali, de repente alguém vem, faz uma fala numa aula, alguma coisa, visita de repente em várias... Porque tem muita coisa, pelo menos assim, como biólogo tem muita coisa que pode ser feita, assim, e assim, aí seria uma disciplina ali meio que,
sei se é obrigatório ou não, mas eu acho que pelo menos ela vai gerar interesse de todo mundo, assim, porque eu lembro que eu senti falta, assim, não, mas aí não, isso é um assunto não exatamente acadêmico, mas, por exemplo, quando você ia trabalhar, eu não entendia nada de coisas trabalhistas, por exemplo, né? Tipo, carteira assinada, você CLT, você estatutário, se eu sou estatutário eu não tenho fundo de garantia, como é que eu vou me aposentar, com quanto tempo que eu me aposento, então assim, você começa a entrar num mundo assim que você nem sabe que existe, mano. Que você, porra, tem que pagar imposto de renda todo ano, você fica puta da vida, paga um monte de coisa. E aí, pô, mas vou fazer, por exemplo, minha carreira para poder aposentar lá, o meu regime é estatutário, acho que o de vocês também é, né? Pô, tem que ficar tanto tempo aqui, tem que chegar até não sei quando, porque aí, pô, mas aí você tem licença prêmio, o pessoal do CLT tem fundo de garantia, mas não tem aposentadoria integral, então assim, tem tanta coisa que a gente não sabe. Outro dia eu tava lendo um artigo, eu não sei, de um cara que é ex-aluno aqui, que meio que compartilhou lá no Face e tal, e o cara tava comentando que, contando uma trajetória, assim, nesse cenário, assim, de que até pouco tempo atrás não tinha tanta gente que fazia pós-graduação e tal, e mestrado, doutorado, e que hoje em dia tem uma galera que faz, e o mercado tá meio saturado, tá difícil de encontrar vaga pra todo mundo, e o cara fica meio que protelando ali tenta um pós-doc, depois tenta outro, e vai fazendo ali uma... E aí, uma das frases lá, ele comenta, pô, mas o cara fica... E aí ele não tá pagando... Assim, ele não paga previdência, o tempo tá passando... Entendeu? Tipo assim, coisa que... Tanta informação, assim, que depois você tem que aprender, que, pô, o cara tá lá, mas tá fazendo pós-graduação, mas, pô, mas dá pra pagar a previdência. De repente, uma ajuda geral, uma ajuda geralzona, assim, que legal. O cara acaba absorvendo ali. Tem tanta coisa na prática ali que... Ou então, assim, aí exemplo, o cara trabalha, pô, mas eu trabalho na empresa, por exemplo, eu trabalho como funcionário público, então assim, bacana, tem estabilidade, beleza, tudo, mas no meu caso não tem, assim, incentivo produtivo nenhum, assim, ou eu quero trabalhar e produzir coisas e corresponder ao que eu tô ali para fazer mesmo, mas não tem ninguém que me cobra nem para fazer o mínimo, nem para melhorar, então assim... Você tá ali naquele esquema ali que depende de você mesmo. Então, quer dizer, é um perfil. Sim. Mas aí na empresa é bacana, você é estimulado a trabalhar, você pode ganhar mais e tal. Mas compensação, a competição entre pessoas ali, o relacionamento é outro. Então, tem tanta coisa... as realidades, né? Que tem tanta coisa na prática ali que... São habilidades ou conhecimentos do dia a dia, mais práticos, que você acaba sendo jogado na realidade sem ter essa noção, né? Porque, pô, você não... e assim, isso a gente aprende, né? Sim. Ninguém morre disso, né? Mas todo mundo uma hora tem que aprender, né? Mas se tiver isso antes, você já tem uma habilidade melhor que as outras, né? Mas não é, tipo, se fosse, se fosse uma disciplina, pô, então tem isso, por previdência, tantos anos pra você aposentar. É coisa assim que complementa ali, fecha bem ali, eu acho, né? A graduação, acho que fica bacana, assim. E habilidades gerais? Tipo assim, uma das coisas que a gente bate muito na tecla aqui das universidades, todos dos cursos gerais, a gente é muito focado no conteúdo, né? Todos os professores, né, são conteúdo. E a gente, cada vez mais batendo na tecla de diminuir um pouco o conteúdo, que é só pro mais básico, assim, importante, e usar o conteúdo como desculpa para forçar ou desenvolver habilidades diferentes. Então, como comunicação oral, comunicação escrita, análise de dados, interpretação, né? Trabalho em grupo, né? Porque você não vai trabalhar sozinho, você vai ter que trabalhar em grupo, e aí você não gosta da pessoa do seu grupo, na sala, você briga, pede pra trocar de grupo, mas no emprego você não vai fazer trocar de emprego, né? Trocar de grupo, chega pro seu chefe, eu não gosto daquele cara ali que eu tô trabalhando comigo, posso trocar de grupo? Ele fala, não. Você quer trocar de empresa? Tchau. Né? Então, essas habilidades, assim, então, quais são as habilidades que você sentiu falta de ter lá, ou que você precisou? Você falou um pouco da política ali, né? Daquela coisa. Mas as habilidades fora conteúdo que você precisou, que você, se tivessem desenvolvido isso pra mim lá, eu já sairia com um ganho a mais no mercado, né? E também, talvez... A vida, né? Não, e o que você também, as habilidades que você adquiriu aqui que também foram úteis, que de repente essa aqui a gente mantém, né? As duas coisas, né? O que faltou Verdade. E o que... assim, eu acho que eu tive uma muito boa experiência assim, na graduação, porque ela colaborou, embora em relação às disciplinas mesmo, em relação ao conteúdo técnico do curso de Ciências Biológicas,
tenha muita coisa que desde o mestrado até agora não utilize, assim, não tenha mais contato com ele, mas eu acho que a experiência foi excelente, porque daí ela que deu o encaminhamento. Eu acho que o que começou aqui, que pra mim acabou dando, pra mim foi essencial, né? Então tu seguiu isso daí. Mas assim, eu acho que em relação a conteúdos, assim, sempre vai faltar alguma coisa, porque você vai ter que fazer no teu trabalho mais coisa do que coisa que você nem imaginava que você fazia. Mas a ideia aqui talvez seja alguma coisa mais geral que você acha, assim. O não conteúdo, habilidade não conteudística. Talvez, eu acho que talvez essa parte, assim, de trabalho em grupo é essencial, porque, assim, pra mim ainda mais, que é tudo feito tentando construir consenso, e você tem que dar o braço a torcer em um monte de situação, assim, que, eu queria que acontecesse isso, mas não vai dar. Então você tem que abrir mão do teu ponto de vista, ou tentar ceder um pouco e tal, pra começar. Proatividade tentar desenvolver isso, né? Acho que é um negócio bacana que o cara, assim, tentar se destacar, tentar produzir coisas melhores, assim, e tentar tá sempre se mostrando ali, ou se colocando à disposição para trabalhar, né? E, assim, do meu trabalho, eu acho que sei lá, não sei se isso seria uma habilidade, assim, mas tá sempre disposto a transmitir conhecimento ali. Seria uma coisa que... Comunicação. A habilidade de comunicar, de passar para frente ali o que você tem, porque pode ser que, por exemplo, para mim, o meu trabalho tem muito de capacitação, às vezes. Em vários momentos você tem que trabalhar com o pessoal que tá ali para fazer aquilo, mas não necessariamente conhece do assunto, então tem que dar um apoio e tal. Então acho que... sei lá, se ele trabalhar com... acho que seria mais ou menos isso, assim, não sei se seria essa... Sim. Beleza. A pergunta. E eu acho que a última pergunta aí pra te liberar, que é o seguinte, o que você... Então o aluno tá te ouvindo, tá começando a graduação, ou quer começar a biologia, né? Tá ali naquela decisão, aquela área de decisão. E ele ouviu você falando do seu trabalho, achou interessante ficar mais ou menos trabalhando nessa área. O que você recomendaria para um aluno começar fazendo? Se ele começa fazendo biologia mesmo, dentro da biologia, pega áreas mais voltadas para água, que tem áreas optativas, ou tenta alguns estágios diferentes para ver se é isso mesmo que gosta. O que você, de forma geral, você já tinha respondido um pouco, já tinha perguntado, mas agora para fechar, para o cara entender no final, quais seriam as suas recomendações? Aí seria para o aluno de biologia que está... Sim. A gestão de recursos hídricos tem muitas áreas diferentes. Então, se o cara, tanto biólogo quanto engenheiro, geólogo, tem que ter muita gente para trabalhar nisso daí, que a quantidade de informação e de áreas afins assim é muito grande. Você acha que para o aluno de biologia, eu acho que aqui, hoje em dia, acho que tem curso de geografia, né? Sim. Então, assim, eu acho que tem muito... Pelo que eu já vi a grade de geografia um tempo atrás, não sei se é a mesma ainda, acho que, se eu não estiver enganado, acho que tem algumas disciplinas para essa área, tem gestão de recursos hídricos, se eu não me engano. Tem optativa para biologia agora já. Tem a parte de legislação, né, que eu acho que tem também, que é bacana. Rogério que dá. Não sei se tem a parte de operações unitárias, pelo menos tinha antes, que é na química, que também teria o sistema de tratamento, na área de saneamento. Provavelmente já deva ter essa área de florestamento e tal, e conservação, alguma coisa assim, né? Acho que... Tá falando, então, montar, já visando essa área, montar e fazer disciplinas fora da grade normal. Sim. Isso, né? Eu acho montando em várias coisas, porque é uma matéria multidisciplinar. E com as possibilidades que já existem aqui, eu acho que tem condição do aluno, se for possível, de montar uma grade ali para ele, pelo menos quando for viável ali, de incluir algumas coisas que o geoprocessamento, por exemplo, acho que deve ter na geografia, acho que com certeza tem, na geografia tem, né? Que é uma baita ferramenta, dá para fazer muita coisa com isso e... tem condição de fazer disciplina fora daqui, né? Sei lá, em alguns períodos específicos e tal, né? Mais pro fim do curso, de repente, quando estiver mais tranquilo. Eu acho, por exemplo, complementando, né? Eu me preocupei em formar ultra rápido, assim. Eu já tinha feito 2 anos de engenharia, fiz cursinho e tal, eu achava que eu tava atrasado. Mas, dependendo das circunstâncias, às vezes compensa o cara estudar, faz mais um pouco ali de disciplina, você já sai muito melhor e tal.
E pelo menos em relação à formação, é bem mais bacana. Pô, isso é uma coisa, deixa eu te interromper, isso aqui é uma coisa que eu constantemente tenho ouvido cada vez mais. Nossa, eu tenho que formar logo, eu cheguei mais velho na universidade, ou então eu tô na idade certa, mas eu tenho que formar em 4 anos. Por quê? Não tem uma competição de velocidade de formação. Você não. Deixa eu ver o seu certificado. Formou em 4 anos, beleza. Eu você, 4 anos e meio, não precisa nem fazer prova. Tchau. Não é o contrário, né? Quando você vai fazer prova, não interessa se formou em 3 anos ou em 10 anos. Quem é melhor formado vai passar. Então a qualidade da formação é muito mais importante que a velocidade da formação. Então tem muita gente preocupada em se formar em 4 anos e às vezes atropela o conhecimento, atropela a qualidade de formação. Então isso que você falou casa bastante com o que a gente tem falado. Você vai apostar corrida, então fala assim, tem que me formar. Eu falo, mas por quê? Você está apostando corrida com quem? Você vai ser desempregado mais rápido, por quê? Depende um pouco da falação na orelha que alguns têm, né? Uma pressão em casa. Né? Mas o que você falou é legal, assim, é ficar um pouco mais de tempo para se capacitar, né? Assim, isso também é importante. Não é para ficar nas festas. Não é para ficar em curtição só, né? Que também é importante, né? Claro. A parte mas social. Não só, né? Isso que a gente quer dizer, o problema é o equilíbrio. Também, ficar bitolado só no estudo também não é legal. E aqui os professores estão falando, por quê? Porque depois você bitola só no estudo, decora aquele negócio todo, não tem vida social, não aprende a socializar e viver em grupo. Aí quando você vai se formar e trabalhar numa empresa, numa coisa, como é que você vai se relacionar com os outros? Então, ter esse equilíbrio é importante, tá vendo? Não adianta nada você bitolar e decorar tudo, ou aprender mesmo, mas ficar isolado no mundo. Depois quando vai se formar, não é isso. Isso é exatamente a segunda coisa que eu ia falar. Eu acho que o que eu vejo muito é a indicação, assim, porque quem está contratando, quem está solicitando um serviço, mesmo que seja uma empresa, a primeira coisa que ele faz é procurar alguém que dê para ele uma referência. Então, assim, se você tem uma empresa de consultoria e você está oferecendo um serviço para alguém, essa pessoa que vai te contratar, ela vai perguntar de você para outro. Então, assim, se você gosta, né, de alguma área especificamente, tente se relacionar com as pessoas ali, com o professor que está nessa área. Com certeza ele conhece um monte de gente que também trabalha, que era colega de pós-graduação, alguma coisa assim, ou então já tem um contato com alguma empresa, ou mesmo colega aqui não precisa nem ser de curso, ou mesmo de faculdade. Esse cara que eu comentei que fez química lá, o Bruno, a gente quase montou uma empresa depois que saiu daqui, porque a gente se conheceu na iniciação científica, trabalhava junto, e depois de um tempo a gente fez o mestrado, falou, não, precisamos fazer alguma coisa, assim, o vínculo que teve no trabalho ali, acho que é importante, porque você estabelece relações ali, então tem que ter alguém pode salvar, pode fazer uma parceria, alguma coisa assim, né? E outra coisa que eu vi antes de sair logo que eu entrei, eu encarei o concurso público que eu fiz, assim, como seria assim, ele não era o ideal naquele momento, assim, principalmente em relação à carreira, ao salário que ele pagava e tal. Ele não tinha, assim, não era a melhor opção, assim, quer dizer, não era uma opção definitiva, ele era uma excelente opção naquele momento. Como inicialmente eu via que ele era uma coisa provisória, eu comecei a mandar currículo, me inscrevi na Cato, vagas.com, fiz um monte de coisa. Tinha ocasião que dava pra ver que, você colocar lá que você fez mestrado, assusta os caras, meu. O cara olha e fala, o cara quer mestrado aqui. Eu fiz uma entrevista de trabalho numa mineradora de ouro lá na Bahia uma vez. Aí quando eu comentei que eu tinha feito mestrado, que o cara falou, o que você tá fazendo aqui, meu? Entendeu? Assim, o cara que era o coordenador da área que estava me entrevistando, ele estava terminando o curso na área de meio ambiente, a formação dele era outra, e ele, você tem mestrado, o que você está fazendo aqui? Eu senti naquela época que eu mandava currículo e tentava fazer entrevista que estava me atrapalhando. Então, assim, se a intenção era seguir nessa linha, tinha valido muito mais a pena no começo ter feito estágio, mesmo que não fosse para ganhar nada, fosse... Ou uma especialização, talvez. Uma coisa assim que vai ser um sacrifício logo recém-formado ali, mas que pro currículo, dependendo do que você queira fazer, é muito mais interessante do que fazer o mestrado. Porque Legal. O cara que vai contratar, o cara tem experiência, então, quer dizer, ele já trabalhou, ele já teve chefe, ele já teve colega de trabalho que é chato, que atrapalha ele já tem aquela coisa lá já e tal. E conseguiu se manter no emprego por tanto tempo, então o pessoal teve um cara aquela legal, experiência ali e tal. E assim, e o início, ou de repente o estágio durante a graduação,
você não tem tantas exigências financeiras, por exemplo. Você consegue abrir mão ali de, pô, vou pegar isso aqui, paga mal pra caramba, mas é o primeiro. Então, assim, depois que você fez mestrado, você tinha lá a tua bolsa. Como é que você vai voltar pra ser estagiário com remuneração de qualquer? Não dá, meu. Então você fica, porra, você vai ter que tomar uma decisão que não necessariamente é a melhor. Você tá tomando a decisão só porque você não pode abrir mão de alguma coisa. Então, assim, eu acho que dependendo da circunstância, do objetivo, fazer estágio e tentar trabalhar antes seria muito bacana, logo no começo ali, recém-formado. Legal. Acho que seria uma coisa legal, assim, vantajosa. Para a área não acadêmica. Porque o mestrado é muito acadêmico, né? Então, acho que esse relato é importante, né? O pessoal vê que quem disse que tem que fazer pós-graduação, né? Se você não quer seguir a área de pós-graduação, a gente vê muita gente seguindo a área de pós-graduação mas porque não tem outra opção e não conhece outra coisa, vou fazer. E aí fica infeliz, não rende direito, porque você faz uma coisa que você não gosta, você não vai render, por melhor que você seja, né? Pro curso e pro professor não é legal também, então é ruim para todo mundo. Se você tem uma desconfiança, que não gosta daquela área, para um pouquinho, faça estágio, como você falou, faz essas experiências fora, que isso conta muito mais para o emprego não acadêmico, né? Como você estava comentando. E eu achei interessante. O relato bate muito com o que a gente vê hoje em dia. O problema é que acho que essa informação não tem chegado às pessoas nessa hora, assim, um pouquinho antes deles se formarem. Eu acho que, assim, para mim o caminho pelos colegas e tal, pela situação, pelo cenário da época lá, a tendência era que se fosse conduzido para fazer para o caminho acadêmico ali, né? Mas então, assim, como biólogo que não trabalha nisso, há possibilidades várias e inúmeras de trabalhar em outras áreas, mas o caminho é diferente. Então, assim, eu acho que se está pensando nisso, sei lá, aproveita a graduação, faz outras coisas, aumenta a grade de disciplina, vai fazer estágio. Tem tanta coisa para fazer. Às vezes você não precisa fazer um estágio exatamente na área total do que você imagina trabalhar. Sei lá, trabalha com gestão de recursos hídricos, faz um estágio no laboratório de qualidade de água, você vai conhecer tudo de qualidade de água, parâmetro, vai conhecer um pouco de legislação. Não é tudo que tem ali para fazer, mas uma parte você já conhece, daqui a pouco você começa e tal. Legal. É diferente, mas tem condição assim de fazer, eu acho que maneiro. Tem um caminho aí. Boa dica. Eu acho que também passa muito pelos professores, nós e os professores que estão ouvindo aí, da gente também mostrar isso desde o primeiro período, né, os primeiros períodos, mostrar que há caminhos diferentes, estimular que eles tentarem procurar isso logo no começo do curso, porque às vezes no final dá aquela preguiça, tem várias coisas para fazer, então já no começo do curso você já conhece as pessoas, vai construindo esse conhecimento, essa vontade de fazer fora acadêmico, e aí dá tempo deles, quando chegarem em 4 anos, 5 anos, já terem maturidade para agora eu vou por esse lado, não vou fazer mestrado, vou por cá, então talvez também a nossa responsabilidade e conhecimento, porque às vezes, como a gente é acadêmico, viveu no mundo acadêmico, numa cultura acadêmica, não saiu daqui, a gente tem dificuldade de responder para eles quais as outras opções que não são acadêmicas. Então também esses programas que a gente faz também serve para nos capacitar e capacitar quem está ouvindo aí para coisa. Né? Pergunta final meio até fora do que a gente vem discutindo aqui, só porque como você falou que lida com prefeitos de cidades de vários tamanhos e gente da sociedade civil, imagino que gente querendo outorga, se você tem algum caso gozado ou curioso que você pudesse compartilhar com a gente pra gente fechar numa pegada mais divertida, assim. Assim, na verdade, é curioso, mas eu, assim, de cara pensando, acho que é curioso, mas não do lado cômico da palavra. Não do lado cômico, assim, mas no lado, assim, é porque chama atenção, acaba sendo mais negativo do que cômico, assim, mas por exemplo, a administração pública municipal, meu, é um desastre. É um desastre, cara. É assim, o cara perde documento, ele te liga, assim, ele chega, os projetos têm contrato, tal, assina, o secretário de Estado assina, o cara te liga 6 meses depois perguntando cadê o contrato, o cara perde o contrato dele, o cara não sabe nada, ele te fala assim, pô, eu financiei, eu apresentei um projeto que foi financiado aqui para elaboração de um estudo geoambiental. Aí o cara te liga 1 ano depois e pergunta onde que tá o estudo dele, meu, que não tem mais, tipo assim, o cara perde as coisas e não sabe onde tá, e assim, nossa, é rir pra não chorar. Porque, não, é uma...
Assim, não tem registro, não sabe de coisa nenhuma e tal, assim. E aí você falando dessa parte negativa, né, Aham. do trabalho. Depois, e comentando antes que você era no começo você pensou em que ser um trabalho temporário, né? Quanto tempo você está lá? Tem... Biólogo é Vai muito fazer matemático. 7 anos. Engenharia, mas a biologia não sai dele. Vai fazer, tem que contar no dedo aqui, mas vai fazer 7 anos já. 7 anos. Esse temporário já não é tão... Não, aí assim, mudou algumas coisas e tal, aí ficou financeiramente interessante e tal. Agora já tá tudo defasado e tal, já tá ficando complicado de novo, mas... São fases, né, provavelmente, né? E o serviço, você pode falar hoje em dia a sua qualidade de trabalho, vamos dizer assim, no sentido de satisfação pessoal e econômica, você diria uma nota o quê? Pra mim, eu sempre faço essa relação aí de custo-benefício e tal. Eu acho que estou muito próximo do 10 ali, particularmente falando, porque eu tenho possibilidade de aprender um monte de coisa, assim, acho que não dá para participar de evento e de congresso e tal, tem condição de fazer algumas coisas. Eu não ganho exatamente, acho que ninguém, né? Ninguém ganha o que quer e tal, mas assim, eu tenho uma análise bem realista, assim, como biólogo, assim, eu sempre comento isso quando eu converso esse tipo de coisa, que o biólogo não tem piso de categoria, assim, né? Igual tem engenheiro, por exemplo, e tal. Se fizer uma análise eu tento fazer essa análise, a maior parte dos biólogos talvez não ganhe, assim, o salário não é tão bom, assim, então, eu também não vou criar expectativa em relação à carreira que eu escolhi pra minha vida, entendeu? Tem aí, sei lá, o cara tem um advogado, sei lá, alguma coisa médico. Assim, o cara médico e tal, o cara vai... A carreira dele já é às vezes uma questão histórica, ou sei lá, tem tantas questões assim que já é tradicionalmente uma carreira que paga melhor, assim, e tal, e o serviço mais valorizado. Eu tenho que ter essa consciência, não adianta você querer, eu queria ganhar tanto lá, mas não dá, meu. Se for querer ganhar tanto, você tinha que ter feito uma outra opção de carreira, a não ser que você dê muito certo, encaixe e trabalhe em outras áreas, assim, e tal, né, então Mas, por outro lado, você também não adianta receber muito e detestar o que tá fazendo. Sem dúvida. Acho que esse equilíbrio que é importante, né? Teve uma determinada, acho que foi 2012, mais ou menos, eu fiz uma entrevista para uma empresa, assim, que, era o trabalho do sonho, quando eu terminei a faculdade. Aí comecei a analisar, tal, justo na época lá, minha carreira mudaram as circunstâncias lá do emprego atual, e comecei a agora vou ficar ou não. O potencial que eu tinha na empresa, era sei lá quantas vezes maior, assim, de ter uma carreira financeiramente muito melhor e fazer tal, só que aí você vai pensando em um monte de coisa, tinha o risco, eu tinha que abandonar o emprego que era estável, tal, não tinha como testar ali, né, se ia dar certo ou não e tal, e hoje eu penso, por exemplo, beleza, eu ia tava super bem, se eu tivesse lá até hoje, né, eu podia estar bem estabelecido, mas, eu tinha 3 telefones celular no bolso, trabalhava 12, 14, 15 horas sem parar, na época, por exemplo, tinha que dirigir muito, porque eram 5 unidades, assim, 4 unidades que tinha, 2 em Minas, 2 no estado de São Paulo, tinha que andar em todas. Você tá andando um monte, tá fora de casa o tempo de semana inteiro fora de casa, a família mora num lugar, você viaja e vai pra um monte de lugar, não para de atender o telefone, tem que trabalhar final de semana, quer dizer... Às vezes é mais a parte administrativa do que o aprendizado... Então, assim, tem tanta coisa que você tem que fazer a conta, porque vai durar, né, meu? Você não vai fazer isso 1 ano ou 2, né? Você vai fazer 10, 20, 30, então tem que botar na balança ali todas as coisas, né? Então, você quer ter um tempo pra curtir, pra fazer o que você gosta, pra praticar esporte, ficar com a família, então... Sim. Eu hoje em dia eu tenho tudo isso daí, entendeu? Cara, tem horário de trabalho, cara entra tal hora, sai tal hora, sempre assim, e tem algumas exceções só, então eu acho que é interessante fazer essa conta, a gente tem que ser honesto nisso daí e ter clareza no que você gosta, né? Então se tiver isso, acho que é um grande passo, assim, porque você sabe o que te importa e corre atrás disso daí, né? Legal. Então, queria, para acabar aqui, para finalizar, agradecer ao Jorge mais uma vez pela disponibilidade de ter vindo aí para fazer a entrevista e despedir da galera que está ouvindo aí, quem quiser
As informações gerais vão estar no post, o contato do Jorge, quem quiser depois falar com ele. Quem quiser também pedir dinheiro e tá emprestando grana, ele já tá falando que tá perto do 10 aí, então tá cheio da grana bufunfa, entendeu? O juro é alto. Obrigado aí. Não, professor, eu agradeço mais uma vez, o Flávio, o Rogério. Vamos deixa o contato aí depois e tal. Valeu e espero que um grande número de pessoas ouça e tal, e que seja bastante útil pra... Minha mãe falou que vai ouvir. Aproveitar. Eu vou falar pra mim, então já são 2. Minha filha de 1 ano e 3 meses também disse que vai ouvir. Beleza, gente. Falou. Tchau, Valeu, tchau. abraço. Tchau. Valeu.